Olá pessoal, meu nome é Max Kolbe, sou advogado especialista em concurso público e professor de Direito Constitucional. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso programa, nosso talk show, e vou entrevistar o meu amigo de vários anos, professor Reginaldo Veras, hoje deputado distrital. Tudo bem, Max? Muito obrigado pelo convite. Vamos aí debater vários temas relativos a concurso público. Essa vinda aqui já devia ter ocorrido antes, mas a nossa agenda sempre atribulada não tinha permitido. Estou sempre à disposição. Reginaldo, eu agradeço. Vamos iniciar então o nosso programa, pessoal. Vou fazer a primeira pergunta aqui para o Reginaldo. Na verdade é um bate-papo sobre o concurso público e será a seguinte: o que você acha da legislação afeta ao tema concurso público? Se precisa ser mudada, se precisa ser criada, qual é a sua compreensão sobre legislação ao tema concurso público em nosso país? Vamos lá, primeiro, no âmbito federal, é urgente e necessário que se faça uma legislação detalhada, meticulosa, para nortear a ação dos concursos públicos no Brasil. Cada banca atua de um jeito, cada estado faz de um jeito, cada um interpreta de um jeito, o que leva a uma série de interpretações que acabam levando a ações judiciais. O senhor, o Dr. Max Kolbe, é uma grande referência nessa linha e sabe que, à medida que a legislação deixa brechas, o judiciário e o sistema jurídico é que tem que resolver. No âmbito federal é urgente. No âmbito do Distrito Federal, nós já temos uma legislação, a Lei Geral de Concursos do DF, que é uma boa legislação. Inclusive pioneira, né? E pioneira, né? Vale a pena aqui a gente citar o trabalho profícuo do ex-deputado Chico Leite na construção e na elaboração e na pressão para que essa lei saísse lá atrás. Agora, a legislação, ela tem sempre que se adaptar às novas realidades impostas pela sociedade. E à medida que vão surgindo novos detalhes, a gente tem que fazer alterações. Dou-te como exemplo, Max, recentemente eu consegui aprovar uma lei alterando a Lei Geral de Concursos a partir de uma demanda que nos chegou dos concursandos. A gente agora colocou que a banca, no edital, tem que vir obrigatório o número de linhas nas provas dissertativas, porque a média é 30, mas de uma hora para outra aparece com 300 linhas, o que deixa o candidato naquela insegurança. Então a gente tem que trabalhar com o concreto, com a objetividade e não com a subjetividade. E outro ponto importante desta lei que foi aprovada é que, em caso de recurso nas provas subjetivas, não se pode minorar a nota. Isso. Ou mantém ou majora. Então é muito importante que isso seja feito, porque cada banca agia de um jeito, deixando o candidato vulnerável a uma interpretação subjetiva demasiadamente por parte do examinador. Dou-te como outro exemplo, recentemente aí um projeto de lei do deputado Martins Machado, aqui no Distrito Federal, achei muito criativo, inclusive eu cheguei a ser o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e até propus algumas emendas. Ele diz que, essa nova lei diz que as provas físicas, que você sabe que é sempre objeto de interpelação judicial quando o candidato é reprovado, elas agora terão que ser filmadas pela banca. E essa filmagem disponibilizada para o candidato, caso ele se sinta prejudicado e queira entrar com recurso, porque aí ele já tem uma prova material de que ele foi prejudicado. Eu lembro que quando essa lei foi aprovada, o governador vetou. Inclusive o atual governo, a atual Procuradoria-Geral do DF, tem vetado todos os projetos, as leis de iniciativa de deputado, quando altera a Lei Geral dos Concursos, dizendo que ali há um vício de origem, um vício de iniciativa. Eu entendo que não, tanto que eu já tenho leis que foram aprovadas e nunca foram vetadas, e a garantia que nos dá de que não há uma inconstitucionalidade é que nunca nenhuma delas foi questionada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por isso que a gente tem derrubado todos os vetos referentes a essas alterações na Lei Geral de Concursos. Reginaldo, a gente está nisso há muitos anos, a gente sabe que na realidade há uma necessidade absurda de se criar uma legislação a nível nacional para disciplinar o tema concurso público, porque na realidade há uma grande bagunça ainda com a forma que se publica o edital, as etapas do concurso, e acaba, a bem da verdade, Reginaldo, tudo sendo judicializado. E aí você vai ter centenas de juízes pelo país inteiro, em diversos estados, dizendo o direito naquele caso concreto. E aí você acaba tendo uma única situação específica, onde para vários candidatos a decisão judicial ela é diferente, o que na minha visão causa, bem da verdade, uma ofensa até ao princípio da igualdade, da isonomia. Então você vai ter candidato que ganha uma adesão judicial para participar eventualmente das demais etapas do concurso, o outro não.
vai ter uma situação absurda, Reginaldo, que eventualmente você consegue judicialmente anular uma questão objetiva para um candidato e os demais candidatos também não são beneficiados com aquela decisão. Isso é um absurdo para mim. Eu até entendo, tenho até um posicionamento pessoal, que eu falo o seguinte, que a partir do momento que a administração pública tem ciência que o judiciário mandou anular aquela questão para aquele candidato, ela, para que não haja improbidade administrativa, com base no artigo 11, inciso 5º, deveria estender aquela adesão a todos os demais candidatos. Então, assim, me parece que há muito, né, Reginaldo? Desde 88 essa Constituição já tem aí 31 anos, é isso? A nossa Constituição Federal? Isso mesmo. E até hoje não se criou uma legislação federal para regulamentar concurso público, outorgando a possibilidade, né, para que os estados, para que os entes federativos assim legislem como legislou o Distrito Federal. Então me parece que é de comum acordo a necessidade urgente de uma lei federal para disciplinar esse tema. Não é isso? Isso mesmo já vem sendo debatido no Congresso Nacional, mas falta uma voz com força política junto aos parlamentares e junto ao próprio governo para movimentar essa questão. Vamos falar agora um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre ações afirmativas, sistema de cotas raciais para concurso público. Nós temos uma legislação federal, é claro, que permite, que impõe, a bem da verdade, que 20% daquelas vagas em um concurso público federal sejam destinados aos negros que se autodeclaram de cor preta ou de cor parda. Eu, Reginaldo, ainda que eu tenha centenas de clientes relacionados ao tema, eu sempre fui um crítico dessa lei ao afirmar que não deveria constar a expressão pardo na lei. Porque, se é bem da verdade, a legislação ela visa se desculpar de todas as mazelas açoitadas aos negros na história do nosso país em 500 anos, eu deveria tirar o pardo de lá. Porque o pardo, segundo o IBGE, é o miscigenado, é qualquer um, é eu, é você, é a Irla, é o multirracial. Então, é bem da verdade, ainda que a legislação ela tenha até alguma finalidade, utilidade útil mesmo de se desculpar aí com as mazelas associadas aos negros no decorrer da história do nosso país, o pardo ali não deveria estar. Esse é meu posicionamento pessoal. Claro. Né? Porque permite, a bem da verdade, um desvirtuamento da norma para que todo o povo brasileiro venha poder concorrer ao sistema de cotas. Recentemente, o Distrito Federal também houve uma legislação nesse sentido, né? Já foi sancionada, promulgada e publicada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, se você concorda ou não, sobre as ações afirmativas, cotas, concurso, enfim. Vamos lá, eu sou geógrafo, né, com uma base sociológica, antropológica, de formação ideológica inicialmente marxista, então eu estou nesse campo do que hoje se classifica como progressista. Muita gente hoje tem vergonha de falar que é ideológico, eu não tenho, eu sou ideológico e entendo que no campo da sociologia todo mundo é, até quem diz que não é. Então quem não tem ideologia está sendo ideológico, quem diz que não tem está sendo ideológico. E dentro da minha formação cultural, dentro da minha formação histórica e política, a gente sempre combateu as desigualdades sociais. Então não precisa, você já falou aqui a respeito de tudo que foi feito, todo o processo de exclusão e alijamento da economia e da sociedade que os negros foram submetidos em 5 séculos. Então qualquer política inclusiva, qualquer política pública afirmativa, ela é bem-vinda, porém, é claro, ela deve ser debatida. Tudo tem que ter limite. Em relação a essa questão da classificação de negro pardo, aí eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Porque a própria lei, o pessoal diz que é subjetivo classificar a cor no Brasil. A gente sabe que o IBGE trabalha com 5 cores padrões, né? O preto, o branco, o pardo, o amarelo e o vermelho. E para efeitos de análise sociológicas, o preto e o pardo são classificados popularmente como negros. Eu me classifico, eu estou bem branquinho aqui na tela, né, por causa do excesso de luz. Muita gente me classifica como branco, papai diz que eu sou rosa, né, mas eu me classifico como pardo e eu ainda sou daquela geração que a certidão de nascimento vinha a cor, lá na minha certidão de nascimento está dizendo que eu sou pardo. Então, para essa análise de concurso, eu sou negro. E eu me vejo como negro porque me vejo como pardo, fruto de uma família que tem toda uma ascendência negra também, negro-nordestina. Então, assim, agora, independentemente dessa questão, toda política afirmativa, ela é importante, toda política inclusiva é importante.
No âmbito do Distrito Federal, a gente já tem uma previsão de 20% das vagas, 20%, porque na legislação federal, na Lei 8.112, me corrija se eu estiver errado, por favor, diz até 20%. Isso. Na legislação do Distrito Federal, ela é concreta, ela é material, é 20% cravado. Tem que ser reservado para pessoas com deficiência. Isso está na lei orgânica e foi repetido na lei 840 do DF. E agora, a deputada Arlete Sampaio, né, que é uma excelente deputada, já foi nossa vice-governadora, já foi secretária de Estado e sempre atuou nessas políticas de inclusão, inclusive já foi secretária de Desenvolvimento Social. Ela conseguiu aprovar na Câmara Legislativa uma lei que garante 20% das vagas para os afrodescendentes, repetindo a Lei 12.990, né, que é a lei federal. Então, aí isso já é concreto. Eu até achei que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal iria questionar essa questão e o Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça, por entender que havia ali um leve vício de iniciativa. Acho que era uma propositura que tinha que ser levada à Câmara pelo governador do Distrito Federal, já que ela interfere na administração pública. E nossa lei orgânica diz que tudo aquilo que que mexe na administração pública é matéria exclusiva do Poder Executivo. Mas o que interessa é que agora é algo concreto. A lei está lá. Possui uma legitimidade de constitucionalidade. A lei está aí, ninguém questionou. E já é fato concreto. O concurso da Cefaz, que está aberto, da Secretaria de Fazenda, já veio com 20% das vagas para pessoas com deficiência e mais 20% das vagas para afrodescendentes, reservando 40%. O que gera um debate natural. E é importante que se debata. Tem muita gente que questiona, acha que está tendo uma reserva de vaga muito exagerada e que, se continuar assim, chegará um momento que a gente vai ter que reservar vaga para os que não têm vagas. Você sabe qual que é o problema que eu acho nessa questão afeta as cotas, Reginaldo? Ainda que a gente já tenha discutido aqui a princípio a questão primeiro relacionada à cor. Veja, quando a lei é lei de cotas, lei de cor, mas na realidade o que as bancas examinadoras têm feito, na minha visão, enquanto advogado, é um tribunal racial, onde você coloca lá uma banca para falar se aquela pessoa é negro, de cor preta ou parda. O problema é que nenhuma banca examinadora, a princípio, vem dizer, na recusa de não permitir que ele concorra a cotas, ninguém fala assim, olha, na realidade a sua cor não é preta ou sua cor não é parda. Simplesmente eles falam, você não se enquadra no fenótipo negro. Agora, o que é fenótipo, Reginaldo? Veja, aí vamos lá. Não existe nenhuma legislação federal, estadual, distrital, municipal, nenhuma literatura objetiva para falar fenótipo, quais são as características objetivas de um negro? São essas. Isso não existe. Claro. Inclusive, há 2 anos atrás, veio uma antropóloga da Alemanha me entrevistar aqui no nosso país sobre essa ação afirmativa sobre cotas em concurso público. Então, quando a gente pega a lei, que é lei de cotas, lei de cor, seria muito fácil definir. Defina a sua cor. Olha, eu sou negro, de cor preta ou cor parda. Na minha visão, pardo pode ser qualquer coisa. O problema é que as bancas examinadoras, elas não fazem análise apenas da cor. Querem fazer uma análise de um fenótipo. Mas aí não existe como você, na minha visão, é claro, objetivar expressamente quais seriam as características de um negro, sem entrar na questão cor, preto ou pardo. Então esse para mim já é o maior problema da lei de cotas. Um outro problema, Reginaldo, na minha visão, não sei se você já pensou quanto a isso, a ação afirmativa, ela já dizia Rui Barbosa, né, que tratar os desiguais desigualmente é um dos princípios da igualdade, né? O tratamento desigual dos casos desiguais, na medida que se desigualam, é justiça. Mas tem um problema. Veja esse problema. Suponhamos que um determinado candidato, ele já foi cotista na universidade pública. Então ele entrou aqui, por exemplo, na UNB, pelo sistema de cotas. Certo. Então ele cursa um nível superior como cotista. A partir do momento que ele forma, aquela suposta desigualdade material açoitada aos negros no decorrer da história do nosso país, ela acaba. Então, na minha visão, esse candidato que foi cotista na universidade pública, não faz sentido ele também ser duplamente beneficiado no concurso público. Até porque, Reginaldo, a gente sabe disso, o concurso público ele visa selecionar o melhor candidato para prestar um serviço não apenas à população, mas ao próprio Estado. Por isso, meritocracia. Então, eu entendo particularmente que não seria justo
e que extrapolaria essa suposta afirmativa se conceder dupla possibilidade do candidato tanto ter esse benefício da universidade quanto no serviço público. Já parou para pensar sobre isso? Já parei para pensar sobre isso e já debati várias vezes em fóruns, em congressos a respeito disso. Esse questionamento da chamada cumulatividade do benefício. E ele tem um questionamento social. Por quê? A exclusão histórica e a exclusão social, Max, a gente entende que ela não se dá somente pelo acesso à universidade. Mesmo tendo tido acesso à universidade, a uma boa universidade, ter feito um bom curso baseado no sistema de cotas, todos os elementos que incidem sobre ele, negro, vamos chamar, em relação à exclusão, eles ainda estão ali. Ele fez a faculdade, mas ele continuou sendo um excluído social, ele continuou sendo questionado na sociedade. O preconceito ainda se incide sobre ele na sociedade. Logo, ele não deixou de ser o excluído. Eu entendo que agora ele teve mais um elemento de inserção acadêmico, educacional e de conhecimento. Aí, nesse sentido, eu concordo com você. Agora, os outros elementos que incidem sobre aquele ser excluído, eles continuam. Logo, aquele processo de reparação do erro histórico a que você fez referência, ele ainda não foi todo sanado, digamos assim. Então, não vejo como um duplo benefício pleno o fato de depois, no concurso público, ele também ter mais esse benefício. Aí eu também concordo com você, mas penso que aí seria, então, uma cota social e não racial. E uma outra coisa que eu sempre levanto, Reginaldo, eu sempre levantei, e é legal estar conversando com você quanto a isso, porque a gente participou de todas as etapas, do preparatório e hoje na defesa desses aprovados em concurso público, mas já que o Estado quis se desculpar historicamente com os negros, por que não criar uma legislação falando que aqueles 30% ou 50% das vagas destinadas aos comissionados, 20% não deveriam ser destinados aos negros, né? Então, assim, olha, a gente quer se desculpar com vocês, mas vamos então aqui num concurso público selecionar o negro de cor preta ou parda que eventualmente estava em igualdade de condição material para concorrer com todos os demais. Porque o Estado poderia muito bem ter criado uma lei de cotas para os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade pública. Né? Ou seja, sem ofensa, inclusive, ao princípio da meritocracia. E aí tem uma outra questão que eu também... Deixa eu te interromper. Você sabe que eu concordo com essa tese, né? De que se aplique cotas, sejam étnico-raciais, sejam sociais, sejam de gênero, aos cargos comissionados. E você sabe que eu sou presidente da já fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa. Hoje eu sou membro da comissão, ela está presidida pelo deputado Reginaldo Sardinha, que tem sido um excelente presidente, eu faço questão de afirmar, e que no comando da comissão, na mão dele, está bem mais produtiva do que na minha. A gente comandou a comissão num biênio de eleição, e você sabe que em biênio de eleição a coisa é mais complicada, porque o pessoal está mais focado na eleição do que no trabalho interno. Então aproveito aqui para mandar um abraço para o presidente Reginaldo Sardinha. E lá na nossa comissão, vários projetos estabelecendo cotas para cargos de livre provimento. Só tem um problema, a gente vota contra todos, porque todos são de iniciativa de deputado. Logo, eles têm vício de origem. Então, vale a pena o governo do Distrito Federal, caso ache interessante, adotar políticas de inclusive e estabelecer cotas no serviço público para os cargos de livre provimento, seguindo essa lógica que já tem nos cargos efetivos. Então, só para concluir aqui, para não parecer que eu sou contra as cotas, na realidade, Reginaldo, eu sou a favor não apenas da cota racial, é claro que com uma mudança para fim de melhorar o Instituto, mas a minha visão teria que ser cota social e racial. Né? Então, para mim, teria que concorrer aquelas vagas às cotas, não apenas o negro de cor preta ou parda, né? Mas sim aquele negro de cor preta ou parda que tenha uma deficiência social, em especial econômica. Essa é a minha visão. Mas nesse ponto pensamos igual. É porque senão, Reginaldo, a gente sabe muito bem disso, que o candidato cotista que passa no concurso público, ele está em igualdade de condições de concorrer com qualquer outro candidato. A gente foi professor, sabe disso. Né? Então, assim, me parece que a administração pública, ela, de fato, quer se desculpar historicamente com o negro, mas ela quer se desculpar colocando o negro
que eventualmente tem condições de estar no concurso público, né? Então, até porque, falando a verdade para todos os senhores, nada justifica num concurso de nível médio do Senado, da Câmara Legislativa, se cobrar matéria de nível superior, inclusive com aprofundamento de pós-graduação, mestrado, doutorado. Pô, então como é que você quer pegar o garoto de uma periferia que só concluiu o ensino médio e colocar ele para concorrer a uma vaga dessa? Você vai cair direito e enfim. Então me parece que o sistema já é desigual com alguma finalidade. Não é verdade? Não. Eu tenho uma série de questionamentos históricos em relação a concurso público. O primeiro deles, o Max é professor de Direito Constitucional e eu sempre fiz essa crítica desde os primórdios do concurso público em Brasília. A gente está nesse mercado há muito tempo. A excessiva cobrança de direito, por exemplo, para todos os cargos. Cobra-se de direito constitucional, administrativo, isso, aquilo, para cargos que a pessoa não precisa saber nada de legislação. Eu até sempre critiquei dizendo que isso até caracteriza uma espécie de reserva de vaga para quem faz curso de direito. Mas não vamos nem entrar nessa seara, é um debate mais longo. O cara tem que entender de legislação. Para quê? Para bater um carimbo num papel, como muitas vezes acontece? Então, tem uma série de falhas, mas hoje é uma cultura, já é um sistema sedimentado de cobrar determinados conteúdos e ele está estabelecido. Quem sabe uma legislação não possa definir que no concurso de nível médio venha se cobrar questões apenas afetas a nível médio, né? Com raríssimas exceções que estiverem relacionadas ao cargo. Ao direito, ao cargo, enfim. A legislação federal, né? Nossos deputados federais, deputado Israel Batista, que também é ligado à área de concurso, pode começar a pensar uma legislação a respeito disso. Vamos prosseguir, vamos sair um pouco de cotas aqui, vamos falar sobre o Distrito Federal, Secretaria de Educação. Você é professor de lá, inclusive efetivo há quase 30 anos, não sei ao certo. Desde 1994, 25 Então tem muito anos. tempo. O fato 93, Reginaldo, você sabe que um dos grandes problemas aqui no Distrito Federal, também na minha visão, é uma interpretação absurda que se dá aos contratos temporários. Pessoal, eu não sou contra contrato temporário no âmbito da Secretaria de Educação. O que eu sou contra é a precarização da atividade fim, é a substituição do professor efetivo pelo temporário. Há casos extremos, Reginaldo, de você ter um professor temporário aqui no âmbito da Secretaria de Educação que está lá há 10, 11, 12 anos. 20 anos. 20, essa eu não sabia. Pô, não é possível. Acaba que esse professor temporário, ele acaba preterindo a vaga do efetivo. E não sei se você também já teve a oportunidade de ler a legislação específica que trata sobre o tema. Ela vai falar basicamente assim, olha, eu até posso ter um professor temporário, mas para questões emergenciais ou transitórias, desde que eu realize concurso público logo em seguida para preenchimento daquela vaga em caráter efetivo. Então eu sou absolutamente a favor, até porque o serviço ele não pode parar. O professor temporário, na minha visão, ele surge exatamente para isso, para que as aulas não parem, para que não prejudique os alunos, a população. Mas qual é a sua visão com relação a esses contratos prolongados aqui no Distrito Federal, no âmbito da Secretaria de Educação, que inclusive é a sua praia? Você que é professor da Secretaria de Educação, o que você acha quanto ao tema? Olha, Max, eu entrei como professor da Secretaria de Educação em 1993, na Escola Classe 53 de Ceilândia, como professor contrato temporário de Geografia. Logo em agosto de 94, eu tomei posse como efetivo, eu nem estava formado ainda. Na época fizeram uma interpretação louca lá da legislação e permitiram que a gente tomasse posse sem estar formado, o que hoje eu tenho certeza que seria questionado judicialmente. Então eu estou na rede já há bastante tempo, sou professor até hoje, estou licenciado para exercer o mandato de parlamentar. E a questão do contrato temporário, ela é uma questão, como o nome já diz, de temporalidade, de efemeridade, de excepcionalidade. Só que no Distrito Federal, por vários fatores, o que era para ser exceção acabou virando regra. Inclusive desrespeitando a legislação. A legislação é clara. Contrato temporário só pode exercer vaga temporária. Ele não pode exercer vaga definitiva. Então o cara aposentou, professor efetivo aposentou, contrata um temporário se não tiver gente para ser nomeado no concurso público. Mas não é o que está acontecendo. Vou falar aqui dados não oficiais, mas se a gente for fazer objetivamente, chega-se a isso. Hoje, para professor de atividades por baixo, em virtude dessa infinidade de aposentadorias que ocorreram, porque as pessoas temerosas de serem recepcionadas pela nova legislação previdenciária, que é terrível, então todo mundo correu e pediu
aposentadoria. Isso virou uma onda no serviço público. O serviço público, se não abrir concurso, vai colapsar, porque muita gente pediu para se aposentar. Entre os professores também. Então, saiu o professor, aposentou, tem que ser ocupado por um professor concursado, mas está sendo ocupado por um temporário. Então, eu entendo que hoje há cerca de, no mínimo, 600 carências de professor de atividades. E nós temos um cadastro de reserva do último concurso de cerca de 480 ainda para serem nomeados. E não estão sendo. Logo, conclui-se o óbvio. O temporário está ocupando vaga de efetivo. Então, o Estado, sucessivos governos, aí não é o governo X ou Y, os mandatários do Estado, eles estão cometendo um desrespeito à legislação. O que cabe improbidade administrativa. O que eu questiono é que o Ministério Público se omite nesse ponto. O Ministério Público não se manifesta. Os responsáveis por isso. Eventualmente, o Tribunal de Contas faz um bom trabalho e cobra e exige as nomeações. Mas se hoje eu fosse atuar dentro da lei mesmo, o MP teria que agir e exigir do governo a contratação. E mais do que a contratação, Max, exigir a imediata abertura de um novo concurso público. Porque, vejamos, se eu tenho uma carência superior a 600 e tenho 480 para serem nomeados, no mais tardar eles serão nomeados até fevereiro, porque o concurso expira no ano que vem. Tá bom, serão nomeados. Só que eu supri todas as carências? Não. Então, o que vai acontecer em 2020, se não for aberto concurso público urgente? Mais pessoas irão se aposentar, mais vagas definitivas irão surgir e não haverá professor de atividade para ser nomeado. Consequência, mais temporário ocupando a vaga e, mais uma vez, desrespeitando a legislação. E lamentavelmente me parece que as pessoas elas fecham os olhos para esse problema aqui no Distrito Federal, que não é apenas no âmbito da Secretaria de Educação, mas também no âmbito da Secretaria de Saúde e vários outros cargos. Mas, Reginaldo, que bom, prosseguindo aqui falando sobre concurso, sempre é uma justificativa para a não nomeação, a questão afeta a falta de dinheiro, de dotação orçamentária. Você acredita mesmo nisso? Olha só, a gente como deputado é muito pressionado, e eu que sou do ramo dos concursos públicos e professor, talvez eu seja um dos mais cobrados dos concursados para pressionar as autoridades para nomear. E eu sempre falo, senhoras e senhores, eu sou um representante da sociedade. Eu digo que o que melhor simboliza a ação do parlamentar como representante é que a gente é garoto de recado. A gente pega a demanda da sociedade e leva até o poder executor. No caso lá, o governador. Então, Max, a gente é muito cobrado. Eu falo, não sou eu quem nomeio. Eu cobro, eu pressiono, eu berro, eu uso a tribuna para questionar. Eventualmente, a gente entra com a ação no Tribunal de Contas, seja lá como. Mas quem nomeia é o governador. E aí o Distrito Federal, de fato, passa por uma crise financeira. E eu tenho sempre que explicar aos concursantes que uma coisa é a disponibilidade orçamentária, outra coisa é a disponibilidade financeira. Porque os meninos sempre falam assim, mas está lá na lei orçamentária anual para nomear 400. Eu falei, beleza. A lei orçamentária ela é uma lei autorizativa. O Poder Legislativo está dizendo, governador, nós estamos te autorizando a nomear 400. Ele fala, beleza, só que eu não tenho dinheiro para fazê-lo. Então, nós vivemos sim uma crise financeira que frequentemente é utilizada pela administração pública para não nomear. A crise financeira é verdadeira. Agora, é verdade que não dá para nomear ninguém? Aí eu não acredito. Como eu costumo falar em aula, leiam meus lábios. Falta vontade política. Porque, na realidade, sempre surge dinheiro para nomear no último ano do mandato. Já percebeu como são as coisas? Percebi. Assim, a gente está nisso tem muito tempo, então não tem dinheiro, mas no último ano do mandato se nomeia uma avalanche de pessoas. Mas, enfim, espero que a cultura, na realidade, de se nomear os aprovados no concurso público mude, se de fato nomeia aí a depender do interesse da administração pública, levando em consideração necessidade, vaga e dinheiro para nomear. Eu até entendo, Reginaldo, que a partir do momento que o parlamento autoriza a nomeação, o governador deixaria de ter um ato discricionário e passaria a ter um ato vinculado para nomear, levando em consideração esse tripé. Necessidade, dinheiro e interesse. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, a gente sempre judicializa tem isso. Uma seara política. Mas vamos prosseguir que o papo tá bom aqui. O que você acha aí para os próximos anos em termos de concurso público, não apenas a nível do Distrito Federal, mas a nível federal? Vai ter muitos concursos, os candidatos podem ficar
entusiasmados, podem estudar? Como é que é? O que você considera aí? É uma pergunta complexa, até capciosa. Mas veja bem. E a gente aqui não está ajudando os nossos amigos, claro, não, né? claro. Os donos dos preparatórios, não tem assim, nada a ver. Todo mundo sabe que eu sou muito criticado pela minha franqueza, né? A minha franqueza magoa as pessoas, sabe assim? Comigo, que é pau, pedra é pedra, então não tem meias palavras. Sabe que muita gente procura a gente, ajuda a gente a ser nomeado. Eu falo, olha, o que eu posso fazer é pressionar, é cobrar, é agir. Fora isso nada. Aí eles dizem, mas a gente vai ser nomeado? Eu falo assim, não sei. Porque assim, historicamente, deputado mentiu demais, o político mentiu demais, e as pessoas, elas querem que você dê uma fala de esperança para ela. Eu digo que esperança é criar expectativa. E eu não gosto de criar falsas expectativas nas pessoas. Então, considerando o atual governo federal e o atual governo do Distrito Federal, principalmente o governo Bolsonaro, que foi eleito apresentando para a população uma pauta neoliberal, uma pauta de minimização da ação do Estado, uma pauta de Estado mínimo. Por mais que a legislação exija o concurso público e o servidor público, há mecanismos hoje para você, não é burlar, para você achar outras alternativas. Então, considerando as propostas do governo federal, que o governo local segue, considerando a crise econômica que o país passa, considerando que eu, Reginaldo Veras, entendo que essa crise econômica não passará, porque o cenário internacional não é favorável, todos os órgãos internacionais já mostraram que a tendência é o PIB crescer menos do que o esperado, a possibilidade de crescimento do PIB brasileiro acabou de ser rebaixado em mais 0,4%, considerando que é um governo privatista. Então, considerando todas essas variáveis, infelizmente, para aqueles que se preparam para concurso, eu sou cético de que haverá uma leva de concursos nos próximos anos. Super cético. Então vai ter concurso de carreira de Estado, essas são inevitáveis, mas dificilmente voltará aquela onda fantástica de concurso público que ocorreu, por exemplo, no governo Lula, no primeiro governo Dilma. Era uma outra forma de pensar a administração pública e havia toda também uma necessidade de repor os aposentados. Então o governo local, por exemplo, começou a transformar a saúde pública em instituto. Instituto, eu entendo que é um mecanismo para burlar a Lei 866, né? Por isso que eu votei contra. E aí não tem mais concurso público para a área da saúde. Dificilmente vai ter, porque ele prefere contratar de forma seletista e direta, sem concurso público. A legislação permite hoje isso. É um contrato mais rápido, é um contrato mais barato, é uma precarização do trabalho e do concurso público. Então, infelizmente, a continuar essa política do governo federal e essa política do governo local, a tendência é que tenha cada vez menos concurso. Isso tem sido uma tendência nacional em vários estados. Hoje transformou a saúde pública em instituto, o tal do IGESDF, que pega o hospital de base e algumas UPAs, e tem gente no governo que acha que tem que ampliar isso para outros setores, para educação, para assistência social. Então o cenário, infelizmente, não é favorável, não é. E as privatizações das empresas públicas, estudar de economia mista do Distrito Federal, no âmbito dos concursos, pode também prejudicar? Vai acabar, na realidade. Vai acabar. Você viu que Será que sai mesmo isso, Reginaldo? Olha só, rapaz. Será que vai privatizar? No Distrito Federal, o governo ibanês já deixou claro, contrariando aquilo que ele propôs na campanha, e eu não canso de falar que talvez tenha sido o maior estelionato eleitoral da história do Distrito Federal. E não é uma forma de atacar o governador, não é uma forma de ser agressivo. É uma forma de ser verdadeiro. Há inúmeros vídeos, há inúmeros documentos assinados pelo governador dizendo que não iria privatizar SEB, nem CAESB, nem BRB, nem metrô. E ele quer privatizar tudo, até o BRT, agora, que ele botou na lista também. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão entendendo que esses processos de privatização não precisam passar pela Câmara Legislativa, não precisa da autorização da Câmara Legislativa, ainda que essa interpretação do Supremo seja dúbia. Tem gente que diz que é uma coisa, tem gente que diz que é outra, e inevitavelmente isso será judicializado se vier a ocorrer. Eu sou contrário a esses processos de privatização por vários fatores. E uma vez privatizando, acabou.
esses empregados públicos serão demitidos, não tem outra alternativa, e nada de abrir novos concursos públicos para as empresas do Distrito Federal. Infelizmente, a realidade é cruel, se vier a acontecer da forma que as autoridades aqui do Distrito Federal e do governo federal querem. Mudando um pouco aqui, ainda sobre concurso, mas vamos falar sobre deficiente. Acabei de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que tem um problema mesmo que é muito rotineiro nos concursos, Reginaldo, que é o seguinte, e aqui fica uma sugestão de uma propositura de uma lei para mudar isso eventualmente. Nesses concursos que se destina a vaga para deficientes físicos, a banca examinadora pede que ele apresente documentos previamente a fim de autorizar que ele concorra como deficiente físico. Pô, o candidato realiza todo o concurso público como deficiente físico. Na hora de tomar posse, na apresentação dos exames médicos admissionais, a banca reprova falando que ele não é deficiente físico. Então poderia se pensar numa legislação, não sei se você já pensou também, alguma coisa nesse sentido, de se a partir do momento que a banca examinadora defere a inscrição dele como deficiente, de não poder lá na frente, na hora de entregar os exames médicos admissionais, falar que ele não é deficiente. Isso é muito comum, muito rotineiro. E na maioria das vezes a gente judicializa e ganha. Já tinha parado para pensar nisso, Reginaldo? Não parei para pensar. A gente até conhece vários fatos a respeito disso. E a tendência é que já venha no edital. Candidato que for concorrer como deficiente, previamente já estabelece-se um prazo, antes da prova prática, seja lá o que for, já estabelece o prazo para que ele mostre todos os laudos comprovando essa deficiência. E não seja pego de surpresa lá na frente, pego de surpresa. É verdade. Ou seja, é a gente mudar o time, não o depois, o antes. E meu amigo Reginaldo, professor ainda dando aula? Conta pra gente. Professor, eterno professor. Eu sempre fico muito feliz que quase ninguém me chama de deputado, né? O professor tem mais credibilidade que deputado. E mesmo aqueles que me conheceram já como deputado, que não me conheciam como professor, chamam quase todos de professor. E sempre que eu posso, quando há intimidade com o eleitor, com o cidadão que me encontra na rua, ele fala, deputado, eu falo, pô, me chama de professor. Eu sempre peço, porque professor é uma marca, né? Como nossos amigos dizem, a gente fica tanto tempo nesse mercado que a expressão professor passa a ser parte integrante do nosso nome de batismo. Então, continuo dando aula, não na intensidade que dávamos antes, por dois fatores. Primeiro, porque o mercado de concurso enfraqueceu em virtude dessas questões que eu acabei de falar aqui. Segundo, que o trabalho como parlamentar, e eu sou uma pessoa muito chata e muito exigente naquilo que eu faço, ele me toma muito tempo. Eu sou um estudioso, eu não vou para o plenário sem ter estudado os projetos. Eu me recuso a votar aquilo que eu não conheço, então eu sento antes, vejo a pauta, tiro as dúvidas, faço pesquisa, continuo sendo um pesquisador. Aquela mania de pesquisador que eu adquiri no início da minha carreira, que eu fui pesquisador do CNPq e da Associação Nacional de Pesquisas Urbanas e Regionais, e como acadêmico a gente está sempre estudando. Eu digo que o parlamento, se por um lado ele emburrece a gente, porque a gente está sempre trabalhando a mesma temática, por outro lado, a gente sai de lá com um mestrado prático, mas é até engraçado, Max, que como eu sou o chato da CCJ, eu sou a pessoa que mais birra com a questão da constitucionalidade na Câmara, o povo até pensa que eu sou formado em Direito. O pessoal me chama de doutor, mas por que você está me chamando de doutor? Não sou doutor. Não, mas você não é formado em Direito, eu sou formado em Direito, não. A gente, na prática, convivendo no mercado de concurso, estudando para concurso, né, lá no início, lá para a época de 2003, eu passei em alguns concursos, acabei não assumindo, resolvi ser professor mesmo, ficar na Secretaria de Educação, que sempre foi a minha paixão, mas a gente continua dando aula de atualidades, inclusive com o nosso canal nas redes, lá no YouTube, com o aplicativo Prof. Reginaldo Veras, que tem lá os nossos conteúdos, aula de História e Geografia do Distrito Federal, que é obrigatório nos concursos públicos locais, concurso completo, gratuito na internet. Continuo dando aula para Enem, no projeto da Universidade Leonel Brizola, e aí viajo o Brasil inteiro, aula voluntária, a gente paga para trabalhar, viajo para dar aula no interior do Brasil, Maranhão, Acre, agora recentemente, em breve eu irei para Rondônia, dar aula. Há um mês eu dei aula em Goiânia, na área periférica de Goiânia. Então a gente vai recebendo esses convites, continuo trabalhando como voluntário na Secretaria de Educação, sempre que o pessoal pede, eu vou lá dar minha aula para o Enem, de Geografia, de Atualidade, dicas de redação. Então a gente não para, a verdade é essa. E acabei de receber uma outra pergunta aqui, Reginaldo, sobre reabilitação criminal. Tem muita gente nesses concursos de polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, enfim, que
que acaba por ter um boletim de ocorrência, ou fez uma transação penal, ou mesmo cometeu um crime, mas já pagou pelo crime, e lá na frente, na hora da investigação social, eles acabam sendo eliminados do concurso público. Há inúmeros precedentes do Supremo que fala pelo próprio princípio da inocência. Você até pode responder a um processo penal, mas se você ainda não foi condenado, nada justificaria, então, você não poder ser um servidor público. Até porque, se a gente for parar para fazer uma análise, hoje eu posso ter os mais altos cargos da República do país, presidente, ministro e etc., deputados, senadores, poderiam sê-los, inclusive, com condenação penal na primeira instância, salvo se fossem condenados numa segunda instância. Eu não estou aqui defendendo... Não estou aqui defendendo nenhum criminoso ou nenhum bandido, não é nada nesse sentido. É apenas com relação ao tema concurso público. Você acha, já parou para pensar se um candidato que tem um boletim de ocorrência ou fez uma transação penal, ele pode ou não pode ser um policial civil, um policial militar? Qual é a sua opinião quanto a esse tema? Já debati muito isso também, viu? A gente que... na parte de atualidades, a gente sempre trabalha muito a temática da violência urbana, né? Inclusive é uma das aulas favoritas dos nossos alunos. Essa temática frequentemente é tema de redação, principalmente nos concursos da área de segurança pública. E aí eu vou dar minha posição aqui, entendendo a legislação penal e como humanista que sou, dessa minha formação humanista cristã que tenho. A pena é necessária e está consolidada na sociedade. Agora, ela tem término. Se ela não tiver término, ela tem caráter perpétuo. Logo, se ela tem caráter perpétuo, nós estamos dizendo que aquele ser não tem recuperação. Então, Max, cometeu-se o delito, cometeu-se o crime, cometeu-se a infração, foi condenado, pagou-se, acabou. Penalmente, dentro da legislação, eu entendo que aquela pessoa, a partir dali, se ele cumpriu a sua obrigação com a sociedade, ele está habilitado e capacitado para qualquer outra ação da sociedade. Senão, aquela pena passa a ter um caráter perpétuo. Não estou defendendo criminoso, a gente está defendendo justiça. A legislação brasileira não é para punir, ela é para reabilitar, ela é para ressocializar. A própria definição de pena, segundo o italiano César Beccaria, é exatamente isso, é ressocializar o indivíduo ao convívio em sociedade. Então, que fique claro aqui, que nem eu, muito menos o professor Reginaldo Veras, deputado, estamos aqui defendendo o bandido, pelo contrário. Jamais. A pergunta ela foi objetiva e clara no seguinte aspecto: o camarada que tem um boletim de ocorrência, de repente não foi nem denunciado, muito menos processado e condenado. Um camarada que está respondendo simplesmente a um processo penal, sem condenação. Muitas das vezes eles são impedidos de entrarem nesses concursos públicos, né? Me permita dar um exemplo concreto. E foi condenado, me permite dar um exemplo concreto. Um conhecido, por volta dos 19 anos, foi pego mexendo com anabolizante. Aí tem lá uma legislação daquilo. Ele respondeu, ele não foi condenado, não, mas respondeu, teve toda aquela história toda. Mas com 19, com 28 anos, ele passou em um concurso na área de segurança pública. E, vida pregressa, acharam esse negócio lá e reprovaram. Ele recursou, ele entrou lá com a ação e depois conseguiu ganhar. E foi injusto. Mesmo que ele tivesse sido condenado lá atrás por essa venda de anabolizante, classificado como tráfico de droga aí, isso, mesmo que ele tivesse sido condenado e pago a sua pena e tudo, ele pagou a pena para a sociedade. Entendi. 6 anos depois, talvez ele seja outra pessoa, talvez não. Mesmo assim, a polícia, os órgãos de controle estarão lá para ver a ação dessa pessoa. E era na área de segurança pública. Então eu achei justo que ele assumisse o cargo, porque ele já pagou a sua pena com a sociedade. Se não, gente, aí a sociedade diz, porque é difícil ressocializar. Se até o Estado impede aquela pessoa de evoluir socialmente depois da sua infração ou do seu ato criminal, como é que a sociedade vai criar mecanismos para inseri-lo? Então é isso. Por uma questão penal, por uma questão de humanidade. Pagou a pena, acabou. Começa do zero. Fica uma sugestão aqui de um amadurecimento legislativo quanto ao tema, Reginaldo. Porque é bem da verdade, judicialmente, ora você ganha numa turma do tribunal, ora você perde. Então você acaba tendo decisões do mesmo tribunal conflitantes quanto ao tema. E a gente volta sempre lá para aquela injustiça, né? Ou seja,
Na ausência de norma, eu vou ter o judiciário dizendo o direito ao caso concreto, e aí é claro que a adesão só valeria entre as partes do processo. Então vale para A, mas não vale para B, e aí gera uma insegurança jurídica absurda. Então, talvez uma legislação num passo de incluir na lei geral dos concursos no Distrito Federal fosse uma forma de solucionar esse problema. Até disciplinar melhor como ocorreria a investigação social, ou qual é o objetivo da investigação social. Porque isso é rotineiro. Uma ocorrência policial, estou cansado de ver isso no meu escritório, é óbice impeditivo, eventualmente, para o candidato a assumir um cargo num órgão, por exemplo, de segurança pública aqui do Distrito Federal. Bateu boca no trânsito, foi lá, correu, isso impede da pessoa, sei lá, um policial 10 anos depois? E tem um problema, tem um problema também que talvez seja maior, que quando o candidato vai à polícia pedir uma certidão negativa, não aparece esse boletim de ocorrência, que ele sequer foi, inclusive, intimado a prestar esclarecimento, ele nem sabia que aquilo existia. E é pior, porque ele vai cair na omissão. Aí a omissão, a jurisprudência simplesmente entende que ele não tem o direito, ponto final. Mas vamos progredir ainda com relação a essas questões de concurso. Teria mais uma, que nosso tempo está acabando, e eu já gostaria de agradecer a sua participação, Reginaldo. É sempre muito bom poder conversar com caras como você, amigo de longas datas, um dos melhores professores, como eu já disse, de atualidades, hoje deputado distrital pelo 2º mandato, e provavelmente venha um terceiro, talvez um senador, está bem cotado aí no Distrito Federal. Deixa lá, que nem diz o povo. Não é? E a sociedade é que determina. E vamos em frente. Mas, só para a gente finalizar aqui então, nosso bate-papo sobre concurso público, o que você pensa, ou não sei se também já pensou, em termos de legislação afeta? Há algo de novo que você pretenda propor em termos de projeto de lei para o Parlamento do Distrito Federal legislar sobre concurso público? Ou... Não, olha só, no primeiro mandato, eu digo o seguinte, a minha forma de atuar como parlamentar, e isso foi uma das decisões que eu tomei quando resolvi me candidatar a partir da demanda dos amigos, dos alunos. Eu só virei candidato porque os amigos e os alunos pediram, e havia um vácuo político, inclusive naquela fragilidade da moralidade da política brasileira, o pessoal achava que a gente tinha possibilidade de ser diferente. Eu acho que eu estou sendo diferente, tanto que o eleitor foi generoso e deu um 2º mandato para a gente, com a votação que mais que dobrou. Isso foi um dos casos de exceção, porque em geral a galera caiu, a gente conseguiu mais que dobrar a votação. E lá, nas minhas proposituras de campanha ainda, né, nos compromissos, eu dizia que não ia ser um mandato meu, seria um mandato coletivo. E dentro dessa história de mandato coletivo, o que eu apresento, o que eu protocolo como projeto de lei, só o faço se vier de uma demanda da sociedade. Então eu não sou aquele cara que fica inventando coisa ou tendo ideia mirabolante para transformar em projeto de lei. Chegou uma demanda da sociedade, olha, como você está falando aqui agora, que está uma proposta dessa. Chegou uma demanda, a gente primeiro submete a uma análise jurídica dos competentes assessores que tem no gabinete e na Câmara Legislativa, e depois vê a viabilidade política a respeito daquilo, e ali nasce o projeto de lei. Dentro da área de concurso público, a gente conseguiu inserir as pessoas com visão monocular como beneficiárias de cota dentro daqueles CIDs que tem direito às cotas no concurso público, porque uma pessoa de visão monocular, por exemplo, ela não passa em concurso na área de segurança pública, ela é barrada. Tem que judicializar. Logo, ela isso tem que... Na realidade, né? Na realidade, não havia cotas para deficiente em concurso de segurança pública. Na realidade, há alguns anos atrás, a ministra Carmen Lúcia, no Supremo, deferiu uma liminar mandando reservar pelo menos 5%. Mas olha o que aconteceu no concurso da Polícia Federal, só por exemplo. Eles permitiam que os deficientes realizassem a prova, o pessoal passava, inclusive, no teste físico, quando chegava lá no exame médico, reprovava todo mundo. Isso aconteceu nos últimos 2 concursos, um completo desrespeito. Imagina, faz de conta que eu cumpri a adesão do Supremo, mas na hora de te nomear, eu te veto. O que vamos usar uma expressão bem pública, é sacanagem. Porque o cara passa, o deficiente físico, ele passa no exame físico e eles criam um mecanismo posterior para reprová-lo. Então a gente conseguiu inserir essa divisão monocular. Inclusive, essa visão monocular, só para título de esclarecimento, tenho vários clientes na PRF que foram, inclusive, os primeiros na prova de tiro, já no curso de formação mesmo com visão monocular. O que demonstra cabalmente que o fato da pessoa ter apenas uma visão não impede dele
exercendo um cargo na segurança pública, Pois né? é. E assim, essa última legislação que a gente conseguiu aprovar, que fala a respeito da redação, ela surgiu justamente a partir de uma fragilidade observada no concurso da no concurso da Câmara Legislativa, o órgão em que eu trabalho. E estamos propondo Teve esse outra... problema também no concurso da Polícia Militar. Pois é, estamos propondo outro agora, a partir de uma fragilidade que eu observei também no concurso da Câmara. Essa, inclusive, já virou lei, já foi aprovada. Na hora da prova prática, com equipamentos eletrônicos, com a prova de fotógrafo. O fotógrafo João usa a máquina Canon, né? O fotógrafo José usa outra marca. Cada um tem ali uma maior identidade, intimidade com um determinado equipamento. Então a gente, na hora do concurso público, na hora da prova prática, o edital não dizia que equipamento seria utilizado, que programa seria utilizado para baixar a foto, para editar ali na máquina. E eu entendo que se um candidato já domina aquilo, e o outro não, feriu o princípio da igualdade. O concurso não pode ser baseado na sorte. Ai, que sorte que eu dei, é o equipamento que eu uso. Ai, que azar que eu dei, é o equipamento que eu não uso. Então a gente criou um projeto de lei determinando que também o edital já traga previsto que tipo de equipamento eletrônico será utilizado na prova prática. É da marca X, é o programa Y, é aquele. Por quê? Porque aí sim eu preservo o princípio da igualdade, o princípio da isonomia na concorrência do concurso público. Então isso chegou, não saiu da minha cabeça. As pessoas se sentiram lesadas, inclusive judicializaram. O concurso de fotógrafo da Câmara foi até suspenso, até que se sanasse esse problema. E a partir dali a gente viu que havia uma brecha, uma lacuna na legislação e resolveu atuar. É assim que a gente... Logo, outras mudanças nas regras de concurso podem aparecer se essas demandas chegarem, se a gente achar que é justo, se eu conseguir convencer os meus colegas deputados de que aquilo é importante para a sociedade. E só para finalizar, recentemente o Bolsonaro editou uma MP, salvo engano, de número 896, que falou que não precisa mais publicar nos jornais de grande circulação editais de concurso público. O que você entende quanto a isso? Você quer que eu dê análise técnica ou análise política ou as duas? Então tá bom, vamos para a análise técnica. E eu que sou um crítico feroz do presidente Bolsonaro, acho ele muito ruim, muito incompetente, mas não é o caso. Essa medida foi válida. Por quê? A legislação é antiga, não sei a data específica, mas determinava que todo edital deveria ser publicado em jornais de grande circulação. Isso não tem mais necessidade. Né? A gente mal lê jornal hoje, essa é que é a verdade. Então, com essa capacidade moderna de comunicação pelos novos meios tecnológicos, internet e suas derivações concretas, WhatsApp, Facebook, redes sociais, seja lá o que for, todo mundo que está em busca de concurso público está ali o tempo todo recebendo essa informação. Então eu concordo nesse ponto que tecnicamente não há mais a necessidade de publicar nos grandes jornais de circulação. E representa a economia. A análise política, eu acho até que não foi por causa dessa minha primeira análise que o presidente adotou essa medida. Politicamente ele sempre usa, até para agradar aqueles que o apoiam, de que nós temos uma imprensa que o persegue, que nós temos uma imprensa que não gosta do mandato dele, e aí ele quis castigar, porque toda vez que publica o governo tem que pagar, e é uma forma também dos grandes jornais faturarem uma grana. Então politicamente ele quis castigar essa imprensa que ele julga ser perseguidora e opositora dele, mas tecnicamente é uma medida válida, considerando que os meios de comunicação hoje permitem o pleno acesso aos editais. Meu amigo Reginaldo Veras, vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre uma satisfação poder revê-lo, meu amigo. E vamos em frente. Espero que você tenha muito sucesso aí nos próximos pleitos no decorrer da sua trajetória política. Muito obrigado. Vamos em frente. Conte conosco. Um grande abraço a todos e obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.